Amém! Glória a Jesus! Irmãos, um privilégio maravilhoso estarmos juntos na casa de Deus. Você sabe que nós hoje de manhã temos um encontro com Deus. Pastor, como assim? Deus está conosco em todo lugar. É verdade. Mas o templo continua sendo aquele local símbolo de um relacionamento com Jesus, de um relacionamento com Deus. É aquele momento que aquele tempo, aquela circunstância que nós separamos para dizer assim: hoje eu vou orar, hoje eu vou cantar, hoje eu vou ouvir Deus. Então o templo é esse sentido, assim, sabe, de encontro, de prazer em Deus. E que bom que você está aqui, que bom. Eu lembro do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é lugar de alegria, de entusiasmo, de prazer. Louvado seja Deus pela sua vida e por tudo que Deus tem feito no nosso coração. Tem um salmo muito especial. Eu quero iniciar esse culto lendo esse salmo. É o Salmo 126. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 126. É uma oração. E nós vamos fazer essa oração nesse momento. Nós vamos fazer essa oração a Deus. Uma oração de restauração, uma oração de confiança, uma oração de esperança e consolo para o nosso coração. Salmo 126. Vamos ler bem bonito e bem alto, juntos. Vamos lá para a glória de Jesus? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Vamos ter, irmãos, uma palavra de adoração a Deus através da oração. E eu vou pedir, por favor, a nossa irmã Cássia que nos conduza nesta oração. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus.
Obrigada, Deus, por a oportunidade, Senhor, de podermos estarmos aqui na tua casa para louvarmos e bendizermos o teu santo e excelso nome. Eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a cada família, Deus, que está aqui representada. Que o Senhor vá ao encontro, Pai, daquelas pessoas que não puderam estar aqui conosco hoje, Senhor. O Senhor conhece os motivos, o Senhor sabe as necessidades, e que o Senhor esteja suprindo, ó Pai, todas as necessidades, esteja abençoando, ó Deus, cada uma delas. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, aquelas pessoas que estão carecendo da tua misericórdia, ó Deus, que aquelas pessoas que estão enfrentando, ó Deus, por dificuldades, ó Pai, de saúde, Senhor, que o Senhor esteja restabelecendo a saúde delas, ó Pai, se assim for da sua santa e divina vontade. Esteja, Deus, nos perdoando, nos purificando, Deus, e aumentando a nossa fé para com o Senhor a cada dia mais. Perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus eu te peço. Amém.
sinto em minha alma. É porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor. Seu grande amor, Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor. seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Deus de amor e misericórdia, nós somos agradecidos ao Senhor porque a tua mão de poder está sobre as nossas vidas, tem nos sustentado a cada dia, tem provido, ó Pai, tudo que nós necessitamos. Somos agradecidos ao Senhor por poder estar na tua casa nesta manhã, para louvar e engrandecer o teu nome, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja sempre conosco, a nos guardar como o Senhor tem feito, nos sustentar, Senhor. Agradecemos pela nossa igreja, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos a Deus que o Senhor continue nos abençoando, que nós possamos ser canal de bênçãos através da tua igreja, Senhor, levando sempre a tua palavra aos que precisam, Senhor. Fica, Senhor, conosco no restante desse dia e nos abençoe. Abençoe o pastor que irá trazer a mensagem, Senhor, que ele seja um instrumento usado por Ti. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos amados, nós podemos adorar a Deus com todo o nosso coração. E podemos também suplicar, pedir a Deus restauração. O culto de hoje vai tratar do tema de recomeço, de restauração. E o que está registrado naquele texto que nós já lemos, Salmo 126, é uma oração muito bonita, no versículo 4. Todo ele é lindo, mas o versículo 4, ele nos ensina a clamar a Deus por um motivo especial. Convido você a ler comigo esse versículo número 4 do Salmo 126. Diz assim, juntos, Salmo 126. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. A região do Negueb é uma região muito paradoxal, que Deus fez, que Deus mantém. Em determinado momento do dia você olha e é um deserto pleno. Mas vai se passando o dia e começa a correr uma aguinha. E essa aguinha vai crescendo, esse fluxo de água vai crescendo. E em determinado momento do dia já não tem como atravessar de um lado para outro, tamanho é o volume de águas. Deus faz isso no deserto. Deus faz isso na nossa vida. Deus faz isso na nossa nação. Deus faz isso no nosso mundo. Talvez hoje estejamos passando por um momento de deserto, mas Deus é aquele que pode fazer brotar águas no deserto. Talvez o casamento, a saúde, o relacionamento no trabalho, as pressões, as dificuldades, hoje estão em deserto. Mas Deus pode fazer fluir água viva. Deus pode e Deus faz. É por isso que nós somos chamados nessa manhã a fazermos a oração que esse salmista fez. Uma oração simples. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Hoje eu sou um deserto, mas eu quero ser um manancial de água viva para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Vamos fazer essa oração, orar em favor dos enfermos, orar em favor daquelas pessoas que estão passando por problemas econômicos e financeiros, orar em favor de uma piedade maior com Deus, de um compromisso maior com Jesus para o nosso coração e para a nossa vida. Eu vou convidar o presbítero Herbert, que nos conduz. Senhor, muito obrigado por mais um dia, obrigado pela semana que o Senhor nos deu, que o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos deu saúde. Obrigado porque o Senhor tocou nos nossos corações para estarmos aqui louvando o Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido a todos os momentos. Pedimos, Senhor, por aqueles irmãos que nesses dias sofreram acidentes, que estão passando por momentos difíceis de enfermidade, que o Senhor possa estar visitando, amparando a cada um. Pedimos também que o Senhor esteja com as famílias dessa igreja, fortalecendo a cada vida, a cada coração, restaurando, Senhor, a intimidade com o Senhor, restaurando a leitura da Tua palavra, restaurando lares, restaurando feridas, que o Senhor possa ir de encontro aos nossos corações, nos ajudando a pedir ao Senhor perdão e que possamos ter conduta que louve e engrandeça o nome do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não aproveitar esse momento de crise, esse momento de distanciamento para não nos distanciarmos do Senhor. Que o Senhor não nos deixe que esse momento possa servir de desculpa para os nossos corações. Continue conosco, continue com esse momento de culto. Em nome de Jesus, amém.
O templo, a casa de Deus, um lugar que nós podemos ter um encontro, um momento reservado para o Senhor. Irmãos, nesse mês de agosto nós trabalhamos um tema. E esse tema ele tinha como objetivo conduzir o nosso coração à confiança em Jesus. Esse tema não nega o mal, não nega o problema, não nega a necessidade de cuidados, mas ele apenas nos faz lembrar de que Jesus continua no barco, Jesus continua conosco. Uma das mensagens nós falamos do medo daqueles discípulos diante de uma grande tempestade. E Jesus estava com eles no barco. E Jesus os ensinou a não temer, mesmo em tempestades, mesmo quando as circunstâncias estão complicadas ao redor. Nós também ouvimos a palavra de Deus através de Paulo quando escreve a Timóteo, mostrando que mesmo nos momentos mais solitários de pessoas, Deus se faz presente. Paulo ansiava por ver um crente no seu julgamento. Ele não viu ninguém que ele amava ali, mas ele viu o Senhor. E ele percebeu que Deus o livrou daquela tribulação, daquela dificuldade. E nós aprendemos que a solidão ela pode acontecer, mas Deus nunca abandona seus filhos. Ele está sempre conosco. E Ele pode resolver as questões que precisamos. Aprendemos também em Isaías, que no momento caótico da história de Israel, onde havia um desgoverno, onde havia fome, onde haviam juízes que eram corruptos, ele continuou vendo Deus assentado em um alto e sublime trono. E esse Deus que está assentado num alto e sublime trono nos ensina: não tenha medo. Não tenha medo. Esse Deus que está assentado em um alto e sublime trono e que desceu na pessoa de Jesus, diz aos seus discípulos: não tenha medo. Então eu quero que você observe que essa não é apenas uma chamada de um trabalho numa igreja. É uma ordem do próprio Jesus, ao meu e ao seu coração. É um direcionamento de Jesus para dizer: não precisa ter medo, eu continuo no controle. Sua vida continua nas minhas mãos. Ninguém morre de véspera, ninguém morre atrasado. Deus continua tendo o controle absoluto da nossa existência. Por isso, não tenha medo. Hoje, eu encerro essa série de estudos para recomeçar outra na próxima semana. E eu quero chamar você a não ter medo de recomeçar. A não ter medo de recomeçar. E o que eu quero ensinar hoje, através da palavra de Deus, é que quando falhamos, nós não podemos desistir. Nós precisamos recomeçar. Quando a dificuldade vem, não é um momento de desistir, é um momento de recomeçar. E eu quero expor a vocês uma mensagem biográfica da história do apóstolo Pedro. E para isso, nós vamos ler João, capítulo 21. Creio, alguns irmãos já abriram suas Bíblias. João, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. E depois, do versículo 15 ao versículo 19. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Versículo 1 ao 3, depois do 15 ao 19. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. A partir do versículo 15 agora.
Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: Segue-me, segue-me. Irmãos, essa quarentena que já prolonga por mais de 5 meses, em alguns momentos mais restritiva, em outros momentos mais aberta, como o momento que estamos vivendo agora, ela nos ensinou muitas coisas. Nos ensinou muitas coisas. Nos ensinou sobre piedade, nos ensinou sobre o valor da casa de Deus, nos ensinou sobre o valor das pessoas, o valor daqueles que trabalham pela saúde do ser humano. Isso encheu muito o nosso coração de alegria. Aprendemos muito. Infelizmente, também, às vezes podemos estar instaurados numa circunstância de medo. Eu lembro, a gente ligava a televisão e eram 24 horas notícias de morte. Isso causou no nosso coração um certo trauma. E muitos hoje se perguntam como recomeçar. Eu acredito que nós podemos recomeçar olhando para as lições do presente, mas acima de tudo olhando para Deus. Nós aprendemos lições do cuidar de Deus a todo instante, a todo momento. E esse Deus nos chama a recomeçar. Na sexta-feira nós tivemos mais uma reunião de oração através das mídias sociais. E eu não sei se quem está aqui, estava lá, lembra, alguns irmãos estão aqui e participaram conosco lá. Lembra do tema da nossa reunião de oração? Alguém lembra? O tema da reunião de oração? Não tem problema se não lembrar. É muita coisa, mas lembra? Alguém? Não? Oi? Oi? O Pedro batendo na porta? Sim, não, joia. Isso, a libertação de Pedro da cadeia. Bateu na porta, o pessoal achou que era um fantasma. Bênção. E a libertação do Pedro da cadeia, a gente estava falando sobre o cuidado de Deus. E aquela circunstância que Deus nos dá um livramento, que era a circunstância de Pedro. Livramento. E eu dirigi aquela reunião de 30, 35 minutos. Fui jantar, falamos de livramento a reunião toda, inclusive de Pedro. Eu fui jantar depois e jantei, conversei bem com a Poliana, a gente tratou de algumas coisas. Depois a Poliana falou: vou lá ver como estão os meninos e brincar um pouquinho com o Pedro. Eu fiquei na mesa, mexendo no celular, respondendo algumas mensagens. E aí de repente a Poliana grita: Flávio, vem aqui. Eu já estou casado há 13 anos. Eu sei quando a mulher me chama para brigar e quando ela me chama porque está em apuros. E era o grito do apuros. E eu fui lá e no corredor da minha casa tinha um escorpião. Esse escorpião estava mantendo o distanciamento social dos meus filhos, 2 metros. 2 metros. Mas era um risco. E eu, na hora que eu vi aquele escorpião, eu pensei assim: Deus hoje me mostrou o livramento dele. Porque na reunião de oração eu disse que de vez em quando Deus nos livra e a gente nem sabe. Mas de vez em quando Deus mostra. Ele mostra a cobra
mas de vez em quando você passa ali, a cobra está ali, você passa e nem sabe que tinha uma cobra ali e Deus cuidou de você. Falei, hoje Deus mostrou o livramento. Aí eu, como diz o Pedro, eu mandei o escorpião para Jesus, né? E a Poliana bateu uma foto, eu ia colocar no grupo da reunião, mas depois eu não coloquei. Irmãos, Deus cuide de nós. Deus cuida de nós. Depois gerou uma pergunta no coração, e se tiver mais? E aí veio a resposta, Deus cuida de nós. O Deus que nos permitiu ver é o Deus que cuida, que nos chama a tomar cuidado, mas aquilo que não podemos fazer, Ele faz, Ele cuida. Deixa eu contar a história de Pedro para você, para te incentivar a recomeçar. Vamos falar do início? Tem um profeta na Galileia, um profeta diferente. O nome dele é João Batista. E ele prega com muita ênfase: arrependimento, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E todo mundo fica meio confuso com aquele profeta João Batista, acreditando que ele é talvez uma encarnação do Elias. Essa heresia já existe há muito tempo, ou um profeta, ou o próprio Messias. Mas ele, que tinha seus discípulos, disse: eu não sou o Messias. Um certo dia, ele vê Jesus, ele batiza Jesus, o Espírito Santo desce sobre Jesus, todo mundo ouve uma voz do céu: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi. E outro dia Jesus passa e o João Batista chega para os seus discípulos e diz o seguinte: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus. Dentre os discípulos de João Batista está um, e o nome dele é André. André, irmão de Pedro, chega para Pedro e falou assim: Pedro, encontramos o Messias, ele está aqui, veio no nosso tempo, que bênção! Pedro vai com André, ouve Jesus, e ele começa a caminhar com Jesus. Você já foi visitar alguém, e esse alguém tem uma festa para ir, e você é convidado para acompanhar esse alguém? Acontecia lá naquela época também. Jesus foi para uma festa de casamento, seus discípulos foram com ele. A Bíblia diz que depois daquela festa de casamento, os discípulos creram em Jesus. E Pedro está lá, comendo a coxinha, de olho no brigadeiro, está ali olhando aquele frango assado, aquela situação maravilhosa, casamento de uma semana. Mas o Pedro viu uma coisa que o espantou. Não foi o gostoso da coxinha ou a boa temperatura da empada, mas ele viu Jesus transformando água em vinho. Ele não fez kisuke, ele misturou uma substância, ele transformou uma substância em outra substância. Pedro então vê e crê em Jesus. Só que aqui tem uma parte da história que a gente não entende bem, que ela está meio obscura. Porque de repente Jesus está sozinho e Pedro não está com Jesus. Pedro teve no coração um ardor, uma vontade, um desejo. Eu chamo isso de fogo. Ele teve um fogo por Jesus. Mas depois esse fogo apagou. Esse fogo apagou. E agora, capítulo 5 de Mateus, nós encontramos Jesus andando, ensinando com discípulos. Mas Pedro não está com Jesus. Pedro desistiu de Jesus. E de repente Jesus está passando exatamente na praia que Pedro está. E Jesus está passando exatamente na praia que Pedro está, numa noite terrível, que Pedro, um bom pescador como era, não pegou um peixe. E eu fico imaginando a cabeça de Pedro, ele lavando as redes e dizendo: gente, parece que eu estou no lugar errado. Parece que eu estou no lugar errado. De repente ele vê Jesus passando e ele lembra: eu já fui seguidor de Jesus. Eu já fui seguidor de Jesus, mas eu desisti. Eu estava tão cheio, mas eu desisti. E eu estou no lugar errado, mas ele não vai me aceitar de volta. Não tem como ter com ele, porque eu desisti, eu não preservei, ele me deu uma chance e eu abri mão. Eu deixei o fogo inicial da minha espiritualidade com Jesus acabar. Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, eu estou precisando de um favor, porque eu falo e a multidão é grande, eu preciso do seu barco. E aí eu sento, eu vou um pouco para baixo do mar, a onda do mar me ajuda para que minha voz chegue às pessoas.
Jesus está aí no meu barco. E Jesus senta no barco, ele está ensinando, ele está ensinando, ele está ensinando. E o Pedro está ali. Ah, que noite ruim, que vida ruim. Por que eu perdi a oportunidade de seguir a Jesus? E aí de repente Jesus chega e diz para Pedro: Pedro, vai lá jogar rede de novo. E o Pedro fala: Jesus, eu já estou me sentindo um lixo, já estou pensando que eu não valo nada, e o Senhor vai dizer que nem pescar eu sei, porque pescar de dia não dá certo. Eu já estou ruim porque a noite toda eu pesquei, não peguei uma piabinha. E agora o Senhor fala que eu estou pescando na hora errada, Jesus. A vida inteira eu pesquei nesse horário, mas o Senhor transformou uma substância em outra. Eu já vi isso. Pela sua palavra, eu vou jogar a rede. Naquele tempo, irmãos, não era taquara que chama, que a gente joga, marimba. Não é marimba que jogava. Eram 2 barcos e eles tinham uma certa rede e eles faziam ali um funil com os 2 barcos para pegar os peixes. Então, os 2 barcos vão para lá pescar e eles fizeram a maior pescaria da história da vida deles. Então Pedro, ele chega diante de Jesus e ele pede uma coisa: vai embora. Porque toda vez que o Senhor está aqui, eu me sinto mal, porque o Senhor me deu uma chance. Eu comecei com todo o fogo e eu não consegui preservar. Eu sou um pecador, afasta de mim, porque sou um pecador. Vai embora, Jesus, porque eu não estou aguentando a pressão na minha cabeça. Eu perdi a chance na minha vida. E Jesus disse para ele: Pedro, não é hora de desistir, é hora de recomeçar. Pedro, vem comigo, eu vou te fazer pescador de homens. Vou te dar uma chance, Pedro. Vem comigo. O Pedro então larga a rede, larga peixe, larga pai, larga barco, larga tudo. E ele diz: não vou mais ser um fogo de palha. Vou seguir a Jesus, vou caminhar com Jesus, vou amar Jesus. E aqui, irmãos, eu quero fazer um parênteses. Talvez nesse momento, essa circunstância tão difícil sobre a nossa vida, você que estava animado, você que estava cheio de fogo, você que estava cheio de vontade, cheio de motivação, hoje está assim, meio, não vou dizer nem pedra, nem tijolo, mas está meio barro e meio lama. E vê Jesus e sabe o que precisa, mas ao mesmo tempo fica pensando que não tem como recomeçar, não encontra forças em si mesmo. O Senhor Jesus vem a você para dizer: não desista, recomece. O Senhor Jesus dá a você e a mim, a nós, uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeçarmos, de agarrarmos com Jesus e de o seguirmos e irmos em diante. E se você ler a história dos evangelhos, você vai perceber que o Pedro, ele aproveitou a oportunidade. Ele que antes estava quente, esfriou, agora ele está cheio de Deus, de uma forma constante. Porque, por exemplo, 3 situações que nós vemos na vida de Pedro. Certa vez, tinha um monte de gente ouvindo Jesus, e Jesus deu um sermão brabo. Mas sabe o que é um sermão brabo? Foi pior. E aí, o pessoal começou a ir embora. E aí Pedro chegou, falou assim: Jesus, calma, que está todo mundo indo embora. Jesus chegou e disse o seguinte: está satisfeito? Não? Vai com eles. Mas acusou direto na cabeça de Pedro. Falei: eu já fui um desses que ouviu Jesus e foi embora. Não perca a minha oportunidade de jeito nenhum. Jesus, estou agarrado com o Senhor. Para onde eu vou se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pedro aprendeu. Jesus, a gente não abandona assim não, a gente caminha. Pedro está aqui: eu estou forte, Jesus, eu estou firme, eu não abandono o Senhor não. Estamos juntos. Outro detalhe da história, quando Jesus chegou para os discípulos e perguntou: o que o pessoal fala que eu sou? Uns falam que sou Elias reencarnado, a heresia voltando aí, ó. Uns falam que eu sou um profeta, que Moisés e tal. Jesus chegou para ele e falou: e quem eu sou? Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus chegou para ele e falou: muito bem, Pedro, foi o Espírito Santo que colocou isso no seu coração. O que isso mostra da vida de Pedro? Que ele está num relacionamento profundo com Jesus.
e que ele conhece a natureza de Jesus, e que ele conhece a missão de Jesus, e que nessa nova etapa da vida de Pedro, ele está constante, ele está caminhando com Jesus de uma forma plena. E aí, em determinado momento, em outra circunstância, Jesus vai para... eles estão num monte, chamado Monte da Transfiguração, e aparece Elias, Jesus e também o Moisés. Presta atenção, não é fantasma. Tem um detalhe. A Bíblia diz que quem parte desse mundo parte com Deus. Eu já disse isso para você, que nós partimos para um outro estado, mas a nossa existência continua. Então eles estavam ali, eles existem, eles estavam ali com Jesus, simbolizando as alianças. E aí Pedro chega e diz: Jesus, estou agarrado nessa espiritualidade, estou agarrado nisso. Jesus, vamos fazer uma tenda para vocês três, e nós chegamos aqui do lado de fora, que nós estamos juntos. E aí Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, mas meu lugar não é aqui, eu vou descer para tratar aquelas pessoas lá embaixo, para cuidar, para ensinar elas. Pedro falou: beleza, Jesus, desço com o Senhor. Eu não vou ficar aqui com Elias e com Moisés, eles são fera do Antigo Testamento, mas o meu compromisso é com o Senhor. Nós vamos descer, Jesus, eu estou junto, eu estou colado. E ele desce com Jesus. Pedro aprendeu. Pedro teve um recomeço e o aproveitou. Só que tem um detalhe, irmãos, muito interessante para a nossa vida, para nós tirarmos a lição para o nosso coração. Às vezes, nós dizemos assim: não, agora eu já estou forte, agora eu sei o que fazer, eu já tenho experiência. Eu tenho aprendido que a experiência que a gente acha que tem estraga tudo, porque nos deixa orgulhosos, sem ver o outro. E aí, em um determinado momento da história, o Pedro ouviu de Jesus que todo mundo ia abandonar Jesus. E o que Pedro falou? Eu não. Por que eu não te abandono, Jesus? Porque eu sei o que é isso. E eu já mostrei que tenho experiência o bastante para não abandonar o Senhor. Você já se achou bom demais para não abandonar Jesus? Você já achou autossuficiente demais para não precisar de ouvir a palavra de Jesus e ter atenção naquilo que ela está te alertando? Foi o caso de Pedro. Eu não preciso nem contar, porque você sabe. Jesus chegou para Pedro e falou: ok, só que você vai me abandonar. Antes que o galo cante, você vai me abandonar. E diz a Bíblia que Pedro, ele negou 3 vezes. Por que negar com 3 vezes, irmãos, é ruim? Porque não é um deslize, é uma convicção. Não é, falei um negócio errado. Não. Ele negou e ele negou. Ele sabia o que estava fazendo. Quando o galo cantou, os olhos de Jesus bateram nele. E diz a Bíblia então que Pedro cai em total desespero. Mais uma vez eu abandonei Jesus. Só que eu já disse nesse culto, quando a gente fracassa, a gente não pode desistir. A gente tem que recomeçar. E aí, naquela circunstância, naquele momento da história, a Bíblia vai nos contar que apesar da grande depressão, medo e aflição de Pedro, quando Jesus ressuscitou, Jesus mandou um recado para os discípulos. Jesus sabe o coração de Pedro. O Pedro não gosta de fracasso e o Pedro se automutila quando fracassa. E Jesus, quando ressuscita, disse o seguinte: vai lá, dize aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Por que Jesus dá essa ênfase a Pedro? Está lá em Marcos capítulo 16. Porque ele sabia que o Pedro não se sentia mais um discípulo, porque Pedro tinha negado a Jesus, Pedro tinha desistido mais uma vez. Então Jesus dá uma ênfase, ele vai dizer: eu quero os discípulos, e se o Pedro pensar que não é discípulo, eu estou dizendo, então vem Pedro, eu quero Pedro aqui. E diz a Bíblia que quando as mulheres chegaram lá e falaram, teve até corrida, João e Pedro correndo para ver quem chegava no túmulo primeiro. Viram Jesus ressuscitado, e aquilo foi alegria. Eu fico imaginando Pedro olhando para Jesus, com aquele sentimento no coração: eu errei, eu não sou digno, eu fiz tanta coisa, eu errei.
Até que em determinado momento, Jesus ficou 40 dias com eles depois da ressurreição. Em determinado momento, dentro desses 40 dias, vem o texto que nós acabamos de ler. E o texto começa dizendo de Pedro, Tomé e mais alguns discípulos. Exatamente aquele que falou que duvidava da ressurreição de Jesus e aquele que negou Jesus. E o Pedro, o líder que era, disse: acabou, gente. Eu já desisti de Jesus uma vez e fui pescar. Fiquei firme, mas agora acabou. Talvez eu ainda saiba pescar. Vamos pescar? Vamos pescar. E foram pescar. Pedro abandonou o ministério. Pedro não queria mais caminhar com Jesus porque se via indigno. E aí o que acontece? Naquela praia onde eles pescaram, a Bíblia diz que o Senhor Jesus aparece na praia. Eu não sei como, mas assim, o aspecto glorioso de Jesus era diferente, mas eles sabiam que era Jesus. O texto, tarefa de casa, lê o capítulo 21 todo de João. Eles sabem que é Jesus. E aí Jesus come um peixe com eles. Aquele momento gostoso, e aí agora Jesus vai tratar com Pedro, e ele vai puxar Pedro de lado, ele vai dizer: Pedro, você me ama mais do que os outros? E ele vai responder: Jesus, não tem que conversar, né? Sim, eu amo o Senhor, tu sabes que eu te amo. Observe no versículo 15, Jesus perguntou: você me ama mais que os outros? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele respondeu a pergunta de Jesus, sim ou não? Não. Se ele quisesse responder a pergunta de Jesus, ele diria: sim, Jesus, eu te amo mais do que os outros. Ou então ele diria: sim, Jesus, eu te amo, mas não amo mais que os outros. Ele não disse isso. Ele disse: sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. E aqui tem uma dificuldade que às vezes a gente não entende bem pela tradução do português. Que a palavra no grego ela é diferente de amor. Jesus disse o seguinte para Pedro: Pedro, você me ama mais do que tudo? Ele usou uma palavra em grego. E Pedro diz assim: Jesus, eu te amo como amigo. Sabe por que ele respondeu isso? Porque ele está envergonhado, ele está triste. Jesus, não adianta dizer que eu amo o Senhor e eu fazer a lambança que eu faço. Então, Jesus, com a minha experiência, eu estou percebendo que assim, eu quero muito amar o Senhor de todo o coração, mas toda hora eu erro, toda hora eu nego, toda hora eu abandono. E agora nós estamos aqui pescando. Jesus, eu não consigo amar o Senhor de todo o meu coração. Eu posso garantir que eu amo o Senhor como meu amigo, mas eu estou vendo com os meus erros que eu não consigo amar o Senhor de todo o meu coração. Você já teve uma conversa assim com Deus? Para Deus, eu estou tão envergonhado, porque toda vez que eu começo a servir o Senhor, eu sei que eu preciso fazer mais, mas eu não consigo. Então, Jesus, eu não posso dizer ao Senhor que eu te amo, porque eu não consigo. Eu não consigo viver como o Senhor quer. Você já teve essa experiência? Eu creio que sim. De você ver o padrão de Deus, e você queria obedecer o padrão de Deus, e em determinado momento não conseguiu o padrão de Deus, e aí fiquei envergonhado por dizer: Deus, eu te amo, porque os fracassos são tantos. Não, eu te amo, Jesus, mas pela minha vida eu estou vendo que eu estou muito fraco. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? Agora ele não coloca mais que os outros. Você me ama? Eu não estou tratando dos outros agora, Pedro, eu estou tratando de você. Você me ama? Jesus, tu sabes que eu te amo. De novo aqui o jogo de palavras. Tu me amas acima de tudo? Eu te amo como amigo, porque minha forma de viver está sendo errada. E aí Jesus vai perguntar a terceira vez: se você me negou 3 vezes, você vai dizer que me ama 3 vezes. Pedro, você me ama? Pedro ficou triste. Tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, é você que eu quero. É você errou, mas eu estou te dando a oportunidade de recomeçar. Deus, quando erramos, não nos chama a desistir. Deus nos chama a recomeçar. Não dá para você ver, eu estou rindo aqui. Porque Deus nos ama. E Deus não está dizendo assim: eu não quero você mais, e te chuta para lá. Não!
Ele está dizendo, filho, caiu, vem cá, vamos recomeçar. Vamos recomeçar. A Bíblia vai dizer a história de Pedro em Atos. Leu Atos essa semana. Pedro, ele não é a pedra da igreja. Não é a pedra fundamental da igreja. Mas ele é o líder que Jesus escolheu para conduzir aquele povo naquela circunstância. Tudo é Pedro. E o Pedro vai entrar num determinado lugar e o sujeito chega para ele e fala assim, me dá dinheiro. E ele diz, eu não tenho dinheiro, mas Deus te dá a cura em nome de Jesus. Levanta, o sujeito sai. Louvado seja Jesus. Ele começa a ser aquela pessoa que tem instrução. Errou muito, mas nos próprios erros ele aprendeu que quando erra você precisa recomeçar e não desistir. A Bíblia vai dizer que Pedro foi uma bênção. Ele foi o primeiro a ser enviado aos gentios, como apóstolo aos gentios, para pregar além das fronteiras de Israel. Pedro é uma bênção no cuidado da igreja. Pedro é uma bênção no pastoreio, no cuidado das pessoas que estão ali. Pedro agora é uma bênção no final da vida dele. Aquilo que Jesus escreveu aqui acontece. Pedro, você sempre foi aquela pessoa impetuosa que tentou resolver as coisas por você. Nós chamamos isso de orgulho, né? Eu não gosto que ninguém faça por mim. Jesus falou, Pedro, você sempre foi assim, Pedro. Mas vai chegar a sua idade. Eu vou estar com você até lá, até o fim. Mas vai chegar uma idade que alguém vai te cingir. Você vai levantar os braços para alguém te vestir, Pedro. E a história vai dizer, a tradição histórica, vai dizer que Pedro morreu no ano 62, por Nero, crucificado. E ele não aceitou ser crucificado como Jesus. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de Jesus. Olha o final da história de Pedro. Eu não abandono Jesus mais, porque eu aprendi que eu posso errar. Infelizmente isso pode acontecer, mas quando eu erro, eu sou chamado a recomeçar e não a desistir. E é por isso, queridos, que pela história de Pedro, eu quero chamar você a recomeçar. A recomeçar apesar do desânimo. Apesar das coisas parecem que está assim meio nublado, sabe? Recomece apesar do desânimo. Recomece apesar das frustrações do passado. Talvez você diga, pastor, eu tive em 5 meses, eu que me dizia um crente, em 5 meses eu não li a Bíblia como deveria, eu não adorei a Deus como deveria, eu não orei como deveria, eu fui um discípulo que espalhou medo e não amor, eu não sei o que fazer. Recomece, é o que você tem que fazer. Recomece apesar dos seus dramas, recomece apesar das suas dificuldades, recomece apesar das suas limitações. Recomece, mas recomece amando a Jesus. Eu acho interessante que Jesus vai falar da obra. Apacente as minhas ovelhas, pastoreie as minhas ovelhas. Mas quando ele vai falar de amor, ele não fala de amor à obra, ele fala de amor a Jesus, que é o dono da obra. Ele vai dizer o seguinte: Pedro, tu me amas? O nosso relacionamento com Jesus é o suporte para cuidarmos da nossa família, para cuidarmos dos nossos filhos, para sermos bons crentes na igreja, para sermos um bom marido, uma boa esposa. É o nosso relacionamento com Jesus que nos guarda nesse propósito. Então você quer abençoar seu lar, você quer abençoar sua casa, você quer ser uma bênção no seu trabalho, você quer ser alguém, um referencial, você precisa de Jesus. O Espírito Santo diz aos líderes da igreja, por exemplo, quando Paulo escreveu a Timóteo, cuida de ti mesmo. Ele tinha que cuidar da saúde dele, mas era um cuidado espiritual com Deus. Cuida de você para que você possa cuidar da igreja. Quando Paulo vai conversar com os presbíteros em Éfeso, no capítulo 20 de Atos, ele vai dizer: atendei por vós e por todo o rebanho. Ou seja, comece a obra cuidando do coração de vocês, da piedade de vocês com Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, olhar na palavra de Deus, que o nosso foco é o amor a Deus, o nosso foco é o amor a Jesus, e por causa desse amor a Jesus,
eu amo estar na igreja, eu amo ajudar meu irmão, eu amo cantar, eu amo ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom pai, ser um bom filho. Eu amo fazer aquilo que Deus me chama a fazer. Não é para desistir, é para recomeçar. É para recomeçar. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor é a nossa força. Talvez nesses últimos dias você não tenha encontrado energia. Quero dizer uma coisa que está dentro de você. Não é amor próprio. Não é autoestima. Essas coisas são importantes. Amar ao outro como a si mesmo. Saber que você é a imagem e semelhança de Deus. Não tem autoestima melhor do que essa? Não tem. Se cuida. Ok? Se cuida. Mas essas coisas não vão te fazer vencer o desânimo. Tem uma coisa dentro de você que vai fazer isso. O Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. E é a hora de você chegar em casa e rasgar o seu coração com Deus e dizer: Deus, o Senhor está aqui dentro. E eu quero ser restaurado, eu quero recomeçar, eu quero ter o fogo, eu quero ter a força, eu quero ser um servo fiel, um servo de santidade, um servo que te ama acima de tudo. Eu quero ser alguém que o Senhor faça a obra através de mim. Eu quero, Deus. Eu não quero desistir, porque eu aprendi que o Senhor não me chama a desistir, o Senhor me chama a recomeçar, a fazer, a melhorar, a ter mais profundidade, a ter mais vida, a ter mais piedade, a ter mais comprometimento com o Senhor. Por isso recomece. Recomece o seu convívio, sua vida de piedade com Deus. Recomece na sua família, o seu ministério na sua casa. Recomece o prazer e a vida comunitária na igreja, mesmo com restrições, mas recomece, incentive, produza frutos para a glória de Jesus. Porque Jesus te chama a ser um crente como Pedro, que erra, mas que recomeça e não desiste. Vamos fazer uma oração juntos? Uma oração cantada. Uma oração cantada. É o hino 318. Eu quero que você cante esse hino assim, com força, sabe? Com vigor, com alegria. A sua oração, no seu coração. Faça desse hino a sua oração. Para a glória, para a honra e para o louvor de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Hino 318. Vamos cantar de pé? Eu quero que você canta com vigor. É bonito. Louvado seja Jesus. É no gogó e é bonito. Ok? Deixa aí sua disposição de galo cantar. Vamos lá, bem bonito? Ceifeiros da Seara são ceifeiros da Seara Santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar.
se onipotente é vosso mestre, por que desanimar os que esperam no Senhor? Renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Deus, o Senhor nos abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer sobre cada um de vocês o seu rosto e que o Senhor dê a paz. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão santa, doce e preciosa do Espírito Santo esteja sobre todos vocês e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Bendito seja Deus.